seu lugar, valeu? Que nós possamos fazer valer isso, né, irmão Lucas? Que nós jovens, que os jovens que estão aqui possam fazer valer aquele sangue derramado na cruz do Calvário, que não foi pouco, né? Que possa valer a pena, que nós possamos fazer isso valer, que nós possamos sair daqui sendo diferentes, que as pessoas possam olhar em nós e ver a diferença em nós. Aleluia. Pastor José Pedro, vai orar para o encerramento, irmão Lucas, amém? Pastor José Pedro foi o meu pastor. Na idade que eu estava igual a vocês, ele era meu pastor. Você me bateu um pouco, pastor. Me bateu bastante. Mas valeu a pena, pastor. Valeu a pena, não valeu? O senhor pode falar se valeu ou não valeu, né? Valeu a pena. Amém? Aleluia. O pastor Zé Pedro vai estar orando. Pode falar, pastor. Fica à vontade. Amém? Os jovens estão aí na bênção e querem receber de Deus alguma oração especial. Amém? Meus queridos jovens, quando você vê um pastor pegar no seu pé, está sempre falando com você, você agradece a Deus porque ele está vendo um grande futuro na sua vida. Isso que acontecia com ele, eu sabia que ele tinha um grande futuro, então eu pegava no pé. Porque eu sabia que ele era um menino que tinha visão para ser um obreiro, para ser um pastor. E quando você sabe que a pessoa tem o dom, tem a chamada, aí você pega no pé. Quando seu pastor estiver te chamando a atenção, te corrigir, você pode observar que seu futuro é muito grande. Amém? Ó Deus querido e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito nesse dia e ainda está fazendo. Meu Deus, neste momento nós vamos encerrar para a honra e glória do Teu nome. E sabemos, ó Deus, que mais tarde nós queremos estar juntamente aqui louvando e agradecendo o Teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, Consolador, que seja com cada um, não só hoje, mas para sempre, e de paz do Senhor Jesus nos acompanhe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando aí. Eu só conheço o Júlio. Aquele que passou mal de fala, é o Júlio. É esse mesmo. Não conheci o Júlio. Arrependimento às nações.
Na Bahia. Obrigada. Bahia também? Na Bahia, né? Chique, hein, Nath? Vamos lá comer, vai. Mas você parou por quê? Não tem. Não, material. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Irmãs, gostaria de pedir perdão porque inicialmente teriam marcado com a gente no período da tarde, me ligaram hoje 10h15 para chegar às 11h, aí não foi possível, cheguei às 11h30, infelizmente, mas a minha glória do Senhor a gente pôde ficar aqui até agora. Queria agradecer vocês que, assim, inclusive abriram mão aí do seu espaço, às vezes, de lazer, né, para a gente poder estar conversando um pouco, falando um pouco sobre os direitos da família, com um enfoque sobre os direitos da mulher. Então, eu vou estar falando rapidamente, nós vamos estar conversando e depois eu queria abrir um pouco de tempo para vocês fazerem perguntas, tudo bem? Pode ser assim? Caso você tenha alguma pergunta, que tenha vergonha, que não queira conversar, você pode escrever no papelzinho e enviar aqui para mim, anonimamente, e a gente responde para os irmãos, que às vezes é uma situação um pouco chata, que você não tem desejo que ninguém fique sabendo, tá bom? E você pode passar para a irmã aqui, pede para os irmãos aí, arruma um papelzinho. Sua carne, versículo 25, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Glória a Deus. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, tua palavra rica e poderosa. Deus, venha nos usar, Pai, como instrumento das tuas mãos, para estar aqui nesta conversa, nessa ministração com as nossas irmãs. Senhor, atenta os nossos corações, os nossos ouvidos, Pai, que possamos ser instrumento na tua mão para este trabalho nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Podeis assentar, irmãs. Irmãs, nós vamos estar falando hoje sobre os direitos da família. Foi isso, né, que o pastor nos pediu. Meu nome é Lia Rachid, eu sou também, dentre outras coisas, Senhor, aprove o Senhor me levantar na trincheira do direito, né? Eu sou de uma família muito simples, a primeira filha formada com muita dificuldade, e então a gente vai vendo muitas coisas como cristã, nós vamos vendo muitas coisas como profissional, e assim, o nosso povo tem perecido por quê? Porque por falta de conhecimento, porque muitas vezes a gente não tem aquele conhecimento, não tem aquela orientação. Vocês estão escutando direitinho minha voz aí? Se precisar que aumente o som, qualquer coisa vocês falam, tá bom? Então olha só, aqui no livro de Gênesis a gente está dizendo o quê? Teve uma criação inicial. O Senhor, Ele criou a família, né, como um projeto muito pessoal dele. E criou a mulher de uma forma muito especial, né? Nós fomos criadas o quê? Fomos criados a partir do homem, da costela do homem, mas por quê? Para que não fosse tirado nem o osso do pé, nem o osso da cabeça, na verdade, foi tirado o osso do meio do corpo. Os conflitos que a gente vê. Essa consequência do pecado, ela acentuou o quê? Acentuou a dor ao nascimento de uma criança, que não era o original, que o pai não tinha esse propósito, né? A gente também associou essa queda, o quê? A autoridade do homem sendo exercida muitas vezes de uma forma que humilha a mulher, que oprime a mulher, que não respeita a mulher como criatura. E a gente também tem esse desvirtuamento no aspecto da própria mulher, que muitas vezes não respeita a autoridade do seu marido. Mas isso por quê? Porque existiu o pecado existiu, começou a acontecer. Então, nós vamos
Deus. Então você tem vários tipos de regras que envolviam as mulheres. Por exemplo, existia a lei do levirato. O que era a lei do levirato na época? Eu vou falar rapidamente dessa história para depois a gente entrar no nosso ordenamento jurídico, tá, gente? Porque nós vamos falar das nossas regras, que o nosso Estado hoje tem como regras. Mas nós somos mulheres cristãs, então nós temos que ter uma visão cristã também da nossa vida, não é verdade? Então o que aconteceu? Existia a lei do levirato. Se você fosse casado, seu marido falecesse, para que o nome do seu marido não fosse extinto do povo de Israel, era permitido o seu cunhado manter relação sexual com você e você ter um filho que levaria o nome do seu marido. Lógico que isso não existe no nosso direito hoje, mas são coisas para a gente ver como que funcionava o pensamento do povo antigo e por que muitas coisas são como são hoje. Por exemplo, essa questão do nome, não é verdade? A importância que a gente dá de pôr o nome no filho, a gente escolher o nome, o sobrenome, aí fica às vezes aquela briga, né? Que a avó quer que põe o nome todo, aí fica o nome mesmo. Meu nome não tem nome não, é Lia, só é bem pequenininho. Aí o sobrenome ficou Moleto de Queiroz, Rachid de Garifo. Aí eu falo, gente, é para compensar, porque o nome é pequeno, então o sobrenome ficou um trem mesmo. Mas isso tudo eram o quê? Preocupações que as famílias continuassem existindo, que não sumisse o nome daquela pessoa, não é verdade? Porque existiam as tribos de Israel e tudo mais. Existiam outras regras também, muito curiosas. Por exemplo, se você estivesse grávida e alguém fosse desse um chute na sua barriga e você perdesse o bebê, o seu marido podia ir lá e matar aquela pessoa. Hoje já não existe isso. Já existem outras coisas, né? Outras regras. Existia também uma lei muito curiosa, que é essa situação falei do levirato, da questão do aborto, da questão das mulheres prisioneiras de guerra. O Senhor teve tanto cuidado com o povo que ele escolheu, o que ele fez? Ele falou, você pode ficar com a prisioneira de guerra, mas ela não vai ser um objeto seu. Você vai ter que raspar os pelos dela, vai ter que esperar ela chorar um mês, os familiares que morreram na guerra. E aí depois, se você quiser, ela vai ser sua esposa, você não vai maltratar ela. Ou ela vai ser sua trabalhadora da sua casa, empregada da sua casa, mas você também não vai poder. Então existiam regras, né? Essas regras, elas foram evoluindo. E cada sociedade existem as suas próprias regras. No Brasil, a gente tem um monte de coisas que estão falando sobre a mulher. Tem recentemente a questão da Lei Maria da Penha, que é uma lei que trata da violência doméstica, né, proibindo a violência doméstica e outras leis. Então, olha só, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela elenca lá 12 direitos básicos da mulher. Quais são esses direitos? Direito à vida, direito à liberdade e segurança pessoal, direito à igualdade de Estado livre de discriminações, direito à liberdade de pensamento, informação e educação, privacidade, saúde e proteção dessas, construção do relacionamento conjugal e planejamento familiar, direito de decidir ter ou não filhos, quando ter os filhos, né? Direito de benefício do progresso científico, direito à liberdade de reunião e participação política e direito a não se submeter a maus tratos. Aí, gente, eu gostaria de fazer assim até, eu sei que esse horário depois do almoço é terrível, né? Mas nós vamos conversando aqui, vocês podem parar, a gente pode estar conversando para fazer isso ser mais produtivo possível para vocês, né? Então, olha só, no Brasil, a gente não tem assim determinadas coisas que tem em outros países, mas, por exemplo, existem países no Oriente Médio que a mulher não pode ter prazer. O que acontece? Eles cortam uma parte da vagina da mulher, o clítoris, para que a mulher não venha sentir nada no momento do relacionamento sexual. Então, aqui no Brasil, a gente já tem assim, uma relação diferente entre homens e mulheres, apesar de que quando você está dentro de um sistema, que na verdade é uma coisa muito maior do que a igreja, que é a coisa da conversão em Cristo, você tem princípios cristãos a seguir, na verdade. Isso é uma coisa a se avaliar. Mas a gente tem essa liberdade de culto, né? Existem países que os cristãos estão ficando dentro de um container. Se você pregar que Cristo é o Filho de Deus, você vai para dentro de um container. Fica lá no sol, urinando num balde, né? Então são coisas que a gente não tem vivido, mas que a gente também não pode fechar os olhos como intercessores, não é verdade? Então, olha, basicamente, essas são as regras que o pessoal da ONU fala que são direitos. Aí eu faço um questionamento para vocês. Existiu toda uma revolução, dita revolução sexual,
pessoal, né? Libera geral, né, gente? O povo liberou geral, não é verdade? E aí, como é que faz? Essa geração que veio, como que vai administrar isso? Porque ficou tudo meio bagunçado. O homem não sabe muito bem o que é o papel dele, a mulher já não sabe se... Porque olha só, o pessoal inventou de queimar sutiã, mas ninguém perguntou se a gente queria acordar às 6 da manhã para trabalhar, né? Depois trabalhar em casa, cuidar de menino. E chega de noite, tem que estar bonitona com o marido, senão fica ruim o negócio, não é verdade? Então a gente está com essa sobrejornada e o quê? Nós só vamos conseguir equacionar, diminuir essa situação se a gente tiver o quê? Consciência dessa mesma situação nossa. Não é verdade? Dentro dos princípios cristãos, orando que o Senhor nos dê esse conhecimento. Então olha só, a gente tem essa questão do direito do trabalho. Existe uma obrigatoriedade, uma lei que fala que a mulher tem que receber o mesmo que o homem. Mas vocês acham que isso acontece? Não acontece. Porque a gente tem visto o quê? A mulher faz o mesmo trabalho que o homem, mas recebe geralmente menos que o homem. Não é verdade? Então são coisas para a gente estar discutindo, né? Isso no âmbito da questão do trabalho, da capacitação profissional. Existe uma proibição de anúncios discriminatórios. O que é isso? Por exemplo, um anúncio lá, imagina, você pega o jornal e vai procurar emprego, aí tá lá falando, contrata-se balconista, não pode ser gordinha. Isso é um anúncio discriminatório, não pode. Contrata-se balconista, de preferência 1,70m, estilo Gisele Bündchen. Não pode ser um anúncio discriminatório. Então essas coisas, elas são proibidas pela Constituição Federal. O que é a Constituição Federal? Quando a gente saiu da ditadura militar, em 88, fizeram como se fosse uma carta. Você já escreveu uma carta? Quem já escreveu uma carta aqui? Você já escreveu uma carta? É assim que foi feito. Reuniram-se as pessoas que estavam lá no Congresso, fizeram uma carta de intenções. O que ia ser feito do nosso país? Como que nós iríamos nos conduzir? Como que ia ser feita essa cidadania? Vocês sabiam que a mulher só vota há 70 anos? Vocês sabiam disso? Pois é. Há 70 anos atrás a mulher não votava. As mais antigas talvez vão até lembrar disso. Tem pouco tempo que a mulher começou a votar. Se você pensar que o Brasil tem 500 anos, 70 anos não é muita coisa não. Então essa coisa do voto feminino é uma coisa que tem a ver com as coisas que a gente quer, com questão de salário, coisas que importam, por exemplo. Você sabia que cada empresa que tem mais de 30 funcionários tem que ter uma creche? Agora, tem que ter, é obrigatório, está na Constituição, mas não tem. Aí como é que a mãe vai amamentar? Eles colocam a Juliana Paz toda bonitona lá, né? Já viu a Juliana Paz, aquela futurista? Aí faz aquele folheto, amamenta seu bebê. Aí você fala assim, como é que eu vou amamentar meu bebê? Vou trazer para trabalhar comigo? Vou pôr ele aqui embaixo da mesa? Não é verdade? Aí as mulheres podem chorar. Então são coisas que a gente tem que estar o quê? Fazendo essas solicitações porque são direitos e tem a ver com o direito que... Já imaginou se toda mulher do Brasil falar, agora ninguém vai ter filho? Como é que vai ficar? Agora ninguém mais vai ter filho porque não tem condição. Como é que cuida do filho? Não é verdade? Minha avó teve 16 filhos. Eu falava que eu queria repetir a marca dela. Mas ainda não consegui não. Vamos ver, né? Eu acho que não vai dar tempo, porque ela começou mais nova que eu. Então, gente, essas são coisas relacionadas ao direito do trabalho. Nós temos uma lei novíssima que saiu, que chama-se Lei da Empresa Cidadã. A licença maternidade, vocês sabem o que é a licença maternidade? É um direito da mulher trabalhadora de ficar um tempo com o seu bebê. É uma licença maternidade de 120 dias. Foi feita uma lei agora, que começou a funcionar em 2010, para aumentar para 6 meses a licença. Mas é importante lembrar, a mulher tem que fazer o pedido depois do primeiro mês da licença para a empresa. Tá? Então não adianta você saber que tem lá, tem uma lei boa que a Lia foi lá e falou para mim, mas você tem que saber que você tem que fazer um pedido. Faz o pedido lá no papel de pão mesmo, manda para o seu empregador, fala, né? Porque não tá ainda, é uma coisa que é uma coisa de optar. A empresa pode te dar ou não, mas de qualquer forma você faz, conversa, porque é a questão do aleitamento, né? Então tem esse aspecto. O valor do salário maternidade é o valor que você recebe. Então vamos dizer que todo mundo recebesse aqui R$2.000, né? Vamos profetizar? Vamos profetizar? Vamos receber R$2.000. Você vai chegar na hora que você for receber, você não vai receber o salário, você tem que receber o valor da sua remuneração, os R$2.000, entendeu? Vamos profetizar, né, irmã? Você vai profetizar a bênção. Até mais, né? Vamos profetizar.
seus bebês, é uma coisa que é importante, mantenha o laço afetivo com a criança. Agora, não é fácil, né, gente? Quem já amamentou sabe que o negócio não é fácil. Tem que ter persistência, dá vontade de correr, assim mesmo, faz parte. Né? Nós vamos que vamos assim. A mulher que adota, ela também tem um período de adaptação com o filho. Então, qualquer coisa que estiver fugindo disso, vocês podem estar procurando um advogado, pode estar buscando informação, vocês podem estar demandando, né, judicialmente sobre a necessidade. Às vezes nem precisa, às vezes só com uma conversa já liga e fala, advogado, aí a pessoa já resolve. Acontece, né? Então, olha só, a gente também tem alguns benefícios para a mulher trabalhadora, que é o PIS e PASEP. Alguém já sacou o PIS aqui? Já? Já? Então foi uma bênção. Foi uma bênção. Glória a Deus. Irmãs, olha só, o PIS é uma bênção, que às vezes, muitas vezes a gente não saca e deixa pro governo. Aí vai ficando lá rendendo juros lá, ó, que o pessoal usando o dinheiro da gente. Então, tem que ficar esperta com isso. O PIS é um direito que todo trabalhador que trabalhou com carteira assinada pode sacar no valor de um salário mínimo. Você faz saque na Caixa Econômica, não é isso, irmã? Que você foi lá na Caixa Econômica, deu certinho? Como é que você fez? Você levou sua carteira de trabalho? Eu descobri, né? Você descobriu? Pois é. Que agora eu tô trabalhando na Antônia, mas eu descobri que eu tenho. Pois é. Irmãs, ela descobriu que tinha direito a sacando todo ano um salário mínimo. Com um presente de Natal, você vai fazer alguma coisa com isso, mas não deixa o dinheiro lá parado, né? Mas se não quiser, manda lá para nossa conta, porque a gente quer, né, irmã? Nós não precisamos assim mesmo, todo mundo precisa. Ó, o aposentado, aí ele você já rompeu o vínculo do contrato de trabalho, porque isso é para quem tem um contrato de trabalho, tá bom? Mas aí o aposentado vai ter outras coisas que você pode ver, que vai ser questão, às vezes, de pedir uma revisão na aposentadoria, porque a aposentadoria é um negócio complicado, né, gente? Você começa com 3 salários, o negócio vai baixando, vai orando. Ô Jesus, tem misericórdia. Ô Jesus, tem misericórdia. Não é verdade? Então é um negócio que tem hora. Então, olha só, esse aí que a gente falou, eu tô dando uma pincelada, lógico, eu queria ficar com vocês assim bastante tempo, sabe? Mas eu acho que a gente, até para vocês terem tempo de estar perguntando também, a gente vai estar conversando assim. A gente volta nos assuntos que vocês quiserem, tá? A gente tem, gente, a situação da aposentadoria. Bem, a aposentadoria é um negócio que nem eu falei, né? Volta e meia tem mudança de regra, então isso dá uma insegurança. Às vezes aquelas que estão começando a trabalhar falam assim, quando é que eu vou aposentar? Tô nem pensando nisso, né? Dá uma tristeza, mas não fica assim não, porque eu acho que o melhor é a gente se programar. Quando a gente sabe das coisas, a gente tem condição de programar. Então olha só o que aconteceu. A gente tem a situação da aposentadoria integral, que é uma aposentadoria com 35 anos de contribuição para os homens e 30 para as mulheres. Integral é naquele valor, o valor mais cheio da sua remuneração, entendeu? E que pode ser até 3 mil e poucos reais, 3.300 e pouquinho que está o teto, a previdência, né? Então você pode ter integral. E você tem que observar a idade mínima e a idade máxima para a aposentadoria. Para as irmãs que já trabalhavam na data de 16/12/98, aí existe o tal do pedágio. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Eu tô pagando pedágio. Já ouviu falar, né? Aí você falou, Jesus, tô pagando pedágio. Mas é isso, é o quê? Como existiam muitas coisas em relação à previdência, tem uma certa instabilidade nisso. Então a gente tem tanto essa integral, o pedágio é um tempo a mais que você trabalha para completar aquela idade. Então, vamos dizer, naquele período faltava 7 anos, 5 anos para você aposentar, aí você vai trabalhar mais 40%, mais 2 anos, entendeu? Então, assim, daquele período de 98. Quem entrou depois disso já entra na regra nova. Então, você tem esse tipo de aposentadoria integral, tem a proporcional, que aí vai exigir também 53 anos mínimo para homem, 48 para mulher, né? E o tempo de contribuição abaixa, que é para 30 para homem e 25. Proporcional, a aposentadoria, ela cai um pouco. E além dessas aposentadorias, gente, a gente tem a questão da LOAS. Já ouviu falar da LOAS? A LOAS é a Lei da Assistência Social. A LOAS, ela atende, por exemplo, pessoa que é carente, que não tem condições de se manter, mesmo que não tenha contribuído. É possível você ter um benefício de um salário mínimo. Às vezes você está passando luta por falta de saber disso. Então é bom se informar, dar entrada lá com pedido. Às vezes vai estar com um dinheirinho que você vai poder resolver essa situação. Vai pelo menos remediar um pouco a situação. Certo? Deixa a luz vermelha para gente, olha só, essa coisa da aposentadoria
procurar fazer uma previdência privada. Quanto mais cedo faz, mais baratinho fica. Às vezes você consegue fazer um plano de previdência de R$50, de R$30. Às vezes uma coisa que não vai ser muita coisa, mas quando você chegar lá na frente, você tiver os seus 60, seus 70 anos, vai dar uma diferença, já vai ser uma coisa que você tem. Quanto mais cedo você começar a pensar no futuro, mais tranquilo você vai viver esse futuro, não é verdade? A gente tem que começar a programar. Eu vivo falando com meu marido, eu falo, meu bem, tô cansada de apagar incêndio, tô querendo ter uma vida mais calma, né? Mas é verdade, a gente tem que começar a pensar em ter uma vida calma, em ter uma vida mais sossegada, não é verdade? Gente, os direitos da família, vamos falar sobre casamento. Ótimo, o Senhor estabeleceu lá, que nem eu li esse texto aqui, o Adão e a Eva, eles viviam nus, né? Existia uma inteligência, um raciocínio para o casamento, um plano divino para o casamento. E aí, não aconteceu dessa forma. Existe aí um pessoal que fala assim, mas por que a Eva foi comer a maçã? Né? Quem nunca se perguntou isso aqui? Eu já me perguntei. Você já se perguntou por que a Eva foi comer a maçã? Quem já perguntou? Levanta a mão. Pois é, agora uma vez eu li um livro chamado assim, Eva Redimida, que fala, sabe do quê? Que a Eva foi enganada, porque o Adão, ele recebeu a informação da própria boca do Senhor, mas a Eva não, ela recebeu a informação da boca de quem? Do Adão. E aí, o que aconteceu? Né? A gente sabe o que aconteceu. Então, gente, olha só, o casamento, ele envolve uma série de coisas. Envolve o aspecto emocional, envolve o aspecto sexual, envolve o aspecto social. Deixa eu falar pra você, você sabia que na lei brasileira é regra, é lei que o homem e a mulher têm que manter relação sexual? Você sabia? Está na lei. E se não fizer, é falta de assistência para o marido. E aí? Quem não dá assistência abre o quê? Concorrência. Não pode abrir concorrência. Entendeu, gente? É verdade. Quem não dá assistência, abre concorrência. Vamos falar? Quem não dá assistência, abre concorrência. Então, nós temos que cuidar dos presentes que Deus dá pra gente. Ó, essa moça, essa jovem aqui, ó, essa jovem, fica de pé. Fica de pé, Deus. Essa aqui, ó, responsável pela minha alegria, mãe do meu marido aqui, ó. Né, Dona Esther? Serva de Deus, né? É a culpada de tudo. Minha mãe fala que a culpa é sempre da mãe, não é verdade? Minha mãe fala, a culpa é da mãe, é sempre da mãe. Irmãos, as brincadeiras à parte, olha só, o casamento ele envolve uma série de coisas. Obrigação, assistência sexual, assistência emocional, assistência financeira entre as partes. Sim, assistência financeira entre as partes. Assistência de, quando fala na saúde, na doença, na alegria, até que a morte separe, amém. É aquilo ali mesmo, aquilo ali está na lei. Então você não pode negligenciar. Tanto que se não tiver a relação sexual, não consuma o casamento. É passível de anular o casamento. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Bom, isso é uma coisa que você... Né? E aí até o Paulo já nos ensinou isso também. A Bíblia nos ensina que o seu corpo não é seu, que o corpo do seu marido não é dele. Não é verdade? Está lá dizendo. Então, isso é uma coisa importante que a gente não pode negligenciar as necessidades um do outro. Tanto as necessidades sexuais, como as necessidades emocionais. Como ter sabedoria para lidar com o seu marido. Eu não sei, mas eu, assim, tive muita dificuldade no começo, que eu falava, gente, casamento é bom, mas que hora que vai passar esse trem assim, meio complicado no começo? Aí eu falava, é tempo de ajuste, né? Mas não termina, não. Ou trenzinho longo, e realmente. Né? Pra quem já é casado sabe, quem não é vai saber ainda, mas tem o tempo do ajuste, uns 2, 3 anos, porque é uma coxa, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e dá aquele incômodo, mas também na hora que acerta o passo fica muito bom. Mas na verdade, continua ajustando. E ajusta. Continua ajustando. Eu tenho uma amiga que fala assim, a crise na minha casa foi dos 7 minutos. Depois deu 7 dias, 7 meses, 7 anos, e nós estamos 20 anos, mas foi assim. Não acabou a crise, não. Depois chega uma hora, depois chega uma certa parte, por exemplo, eu já estou no 27º ano de casado.
Então, aí o que acontece aí agora? Começa aquela crise assim, não escuta bem o que você fala, não entende bem o que você fala, aí depois, não, você falou isso, não, eu não falei, não foi assim, e tal, e vai, né, mamãe? Sabe o que eu falo? Que entre a minha boca que fala a palavra e o seu ouvido e seu ouvidinho tem um caminho que a palavra percorre, ela vai torcendo assim, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria, né? Porque a Bíblia fala que a mulher sabe o quê? Edifica. E a tola faz o quê? Então, é ter sabedoria, ter hora de calar. Porque o mundo ensina pra gente o quê? Seu marido falar, você fala B. Aí ele fala seu, você fala D. Aí meu marido falou eu falei F, G, H, I, J. Mas não é assim que Deus ensina pra gente, não. Tem a hora de falar. Você sabe como é que eu faço? Eu tive uma chefe lá em Brasília, eu sou de Brasília. A minha história já tinha um trem tão de Deus, eu vou daqui a pouco eu falo pra vocês, eu tinha um trem tão assim. Eu tinha uma chefe que ela falava pra mim assim, eu dou o prazo de 24 horas, eu tô no prazo de 24 horas. Eu falei, o que é isso que essa mulher fala? Aí depois eu falei, chefe, o que é isso, prazo de 24 horas? Lia, quando eu vejo que eu vou explodir, aí eu dou um prazo de 24 horas. Aí se não tiver passado, eu dou mais 24 horas. Mas isso é bom, eu aprendi isso com ela. E então eu não converso com isso. Tem uns prazos de 24 horas que às vezes duram uma semana, viu? Tem que vigiar, senão fica lá, irado. Agora se Jesus voltava pro inferno, pode liberar perdão rapidinho. Irmãos, então esse é o casamento. Olha só o que o código fala. Que o casamento estabelece uma comunhão plena de vida. Olha que lindo. Com base na igualdade de direitos e deveres do cônjuge. É assim que a lei fala. Não é bonito? Lindo! Às vezes não funciona não, mas é bonito. Olha só, aconteceu um negócio legal no Código de 2000 no novo Código de 2002, no Código Civil, que ele fala o seguinte, que agora os maridos podem incluir o nome das mulheres. Vocês sabiam disso? Eu consegui que o meu incluir isso, foi bom. Meu pai ficou todo feliz, foi legal. Então hoje o marido pode incluir assim como a mulher. Não inclui no meio do nome não, inclui sempre no final, tá? Porque a lei ela assegura que o quê? Que a identificação da pessoa tem que ser garantida para aquelas outras pessoas. Para quem? Credor, etc. Processo judicial e tal. Então não pode incluir no meio. Se você chama Maria da Silva Santos, aí você vai incluir o Oliveira, só pode incluir Maria da Silva Santos Oliveira. Não pode incluir Maria Oliveira da Silva Santos, não, entendeu? E mesma coisa o marido, só pode incluir o nome da mulher no final. E troca o sobrenome, é a coisa mais bonita. 2 amores. 2 coraçõezinhos. Então tá, o artigo 1568, ele fala o quê? Da guarda dos filhos. Não sei se vocês já tiveram problema de guarda ou de alguém que teve problema de guarda, não é verdade? A guarda hoje, depois do novo código, antigamente a guarda já era da mulher de cara, assim. Hoje em dia não. Já está sendo bem questionado isso. Então existem casos de guarda do homem, tá? E tem casos até, gente, que a gente vê até covardia feita com mulher. Porque às vezes a mulher dedicou ao lar, dedicou a cuidar da casa, aí o homem separa da mulher, tem o dinheiro, quer ficar com os meninos, aí quer sofrimento, quer desmazer. Separação não é bom pra ninguém, né, gente? A verdade é essa. Não é bom. Para os meninos, principalmente, que não é bom mesmo. Então a gente tem que pesar muito isso. A gente que tem às vezes alguma coisa, tem que pensar muito. Existe uma garantia pelo SUS assistência de concepção. O que é isso? Assistência para ficar grávida. Vocês sabiam que tem isso? Pois é. Se você tiver algum problema de reprodução, se não puder ter neném, seu marido tiver algum problema, você pode procurar um posto. Aqui em Belo Horizonte funciona dessa forma. As irmãs que são dos outros estados, que eu tô vendo umas carinhas bonitinhas lá de Brasília, né, amada? Paz do Senhor, tão bom te ver, tá bonito. Então, e eu também sei que tem irmãs de São Paulo, de outros estados, eu não sei como é que funciona no estado de vocês. Se vocês quiserem depois mandar um e-mail, a gente pesquisa. Mas aqui em Minas, vocês podem procurar um posto, aí vai encaminhar para um hospital específico, é uma fila grande. Mas é interessante, porque às vezes tem aquela mulher que tem aquele trauma, que não teve neném, na verdade, e aí fica com aquela coisa no coração. Então, essa coisa da concepção já tem sido entendido como um direito da sociedade, da mulher, do próprio homem, da continuidade da família. Então, a gente tem esses direitos aí que às vezes a gente não sabe. Também existe o direito de você não pagar pelo exame de DNA naqueles casos, sabe? Conhece aqueles casos?
os casos, o pai começa a questionar se o menino é dele. Às vezes não é a situação sua, irmã, mas é a situação de uma filha, de uma neta, de uma conhecida, de uma parente, de uma vizinha, né? Então existem aqueles casos das investigações de paternidade que a gente tem que ver. Olha só, agora nós falamos assim, rapidamente dessas questões. Também tem uma coisa que a mulher que se vê com doenças terminais, como o câncer, a AIDS, infelizmente são moléstias, né? A gente sabe que Jesus cura, liberta, e eu acredito nisso, sabe, irmãs? Eu já vi casos de pessoas que dão testemunho, mas existem também leis que asseguram o direito de ter, tanto homens como mulheres, de terem uma aposentadoria pelo INSS nesses casos de invalidez. Pode falar, irmã. Isso. Então, tá certo. A irmã está compartilhando a experiência que ela teve câncer e o médico falou que se quiser dar um laudo para ela na entrada, que é isso mesmo, a pessoa que teve essa situação, ela pode estar requerendo um direito, tá? E o direito, ele nada mais é do que as regras. Ele não tem a regra de Deus para a nossa vida? Existe a regra dos homens, não é mais nada que isso. A regra dos homens para a gente viver em comunidade. E se nós já imaginou que fulano fez essa, dá uma cabeça dele, não pode. Se ele fizer isso, vai ser preso. Então, quer dizer, o direito é o quê? A regra dos homens, é a forma de viver dos homens, como foi estabelecido, não é? E por isso que a gente precisa estar muito atento por que está sendo produzido nas casas legislativas. Então, rapidamente, eu vou falar sobre a questão agora dos direitos criminais, que são aqueles direitos mais problemáticos. A violência sexual, física e emocional. Por exemplo, o assédio sexual. Vocês sabem o que é o assédio sexual? Já ouviram falar disso? Então, o assédio sexual é alguém que é superior, por exemplo, seu chefe, e que fica te assediando, entendeu? Isso pode acontecer tanto com homem como com mulher, tá? Isso é crime, não pode, isso é errado. Existe uma pena de 1 a 2 anos para esses casos. Se vocês souberem, as mães que tem menina aí que está começando a trabalhar, orienta suas filhas quando for trabalhar, não colocar roupa também que seja muito assim, porque a gente não sabe como que é a política de cada empresa, né? Para evitar aquelas entrevistas no sofá, vamos evitar a fadiga. Verdade? O estupro, gente, o que é o estupro? O estupro é a pessoa constranger a mulher a conjunção carnal mediante violência. Existiu uma lei que retirou a expressão mulher honesta, porque quando o código foi feito, foi lá em 1916. Aí, mulher honesta era uma coisa lá. O que é a mulher honesta hoje? Mulher que paga as contas, não tem nome sujo, como é que é? Então mudou, entendeu? Aí isso ficava um debate que se a mulher honesta da lei era uma coisa assim, será que é o quê? Mulher que... ficou meio sem sentido essa coisa da mulher honesta, né? Então tirou, agora é constranger mulher, conjunção carnal mediante violência. Então é aquela relação sexual forçada. O homem não pode ser estuprado no Brasil, tá, gente? Não existe estupro não, porque o estupro, ele presume o quê? A conjunção carnal com a vagina, tá? Então, o homem aí é atentado violento ao pudor, tem outros crimes que envolvem o homem, tá? Não existe estupro de homem, não estuprou o menino, não existe isso não, tá? O estupro é de mulher, o crime cometido contra a mulher, tá? O atentado violento ao pudor, ele é o quê? Vamos obrigar a mulher a fazer sexo oral, até o sexo anal, que eu falei, o estupro é só relacionado à vagina, bom? E aí tem outras coisas também. Qual que, se vocês souberem assim, presenciar esse fato, que eu espero que em nome de Jesus nunca ninguém passe por isso, mas o que deve ser feito? A mulher não pode tomar banho. Vocês prestem atenção nisso. Porque destrói as provas do coito. Então, tem um projeto tramitando na Câmara Federal para fazer uns núcleos de atendimento à mulher vítima do estupro. E a gente aqui também já propôs isso no âmbito do município de Belo Horizonte, para que tenha um centro de atendimento onde a mulher vai poder ser feita rapidamente o exame de corpo de delito, tudo rapidinho para ela poder tomar banho, porque a mulher que é estuprada, a primeira coisa que ela faz é querer tomar banho. Não pode. Não pode. Tem que ir. Nossa, meu amor de Deus, vai ficar só no outro. Pois é terrível, mas tem que ir. Pode falar, irmã.
Pois é. Olha só, aí a gente vai adentrar. A gente tem a delegacia especializada na mulher, a DEAN, né? Que é uma delegacia, assim, que é uma referência. Existem outras entidades que trabalham com as pessoas vítimas. Então, essa mulher, por exemplo, ela pode estar inserida, pode estar incluída, né? Se eu falar uma palavra que for ruim, assim, para entender, vocês falam. Olia, fala assim, tá? Então, assim, ela pode ser incluída em algum programa de proteção ao testemunho, pode ser incluída em algum programa de proteção à mulher vítima de violência, tá? Se entrar com o processo judicial, informar para o juiz já cria uma série de situações para defender. Ela não precisa perder o filho, ela pode inclusive ter benefício de dinheiro nesse período que ela estiver passando por isso. Mas é tudo determinação judicial, não é policial, entendeu? Às vezes ela dá uma conversada com o advogado já vai o quê? Orientá-la a dar entrada nesses benefícios, entendeu? Porque a polícia, ela vai levar o quê? Pro lado da polícia mesmo, ela vai encaminhar também. Mas às vezes não vai ser tão rápido quanto ela precisa. Vocês entenderam a pergunta dela, gente? Todo mundo ouviu? Então, o pai está abusando da menina e aí a mãe está correndo risco de perder por causa do conselho tutelar. O conselho tutelar é uma faca de dois gumes. É muito bom para alguns casos, mas para outros casos parece que eles ficam alucinados, aloprados, sem entender como é que o trem funciona. Porque a mulher teve culpa disso, na verdade. E aí fica querendo ser mais realista que o rei, que também não é esse o objetivo, né? Mas tem formas, tá? A pessoa pode estar procurando aí. Olha, existem crimes também que são feitos contra a família e contra a mulher, que é o quê? O lenocínio, que é o quê? A facilitação para a pessoa se prostituir. Aquele gigolô, sabe? Que é povo antigo, que tem aquela coisa, que não existe isso, aquele homem que fica explorando a mulher e tal, né? O que é o tráfico de mulher? Promover a entrada e saída da mulher em outro país para se prostituir. Isso acontece muito com meninas que às vezes têm expectativa de trabalhar, aí eles roubam os passaportes. Então, muita atenção quem tem moça nova aí, as moças novas também com isso, tá? A lesão corporal, ela pode ser essa lesão corporal, né, que você deve fazer o quê? Procurar a delegacia de mulheres, se for o caso do estupro especificamente, não pode tomar banho, procura a delegacia das mulheres, faz um boletim de ocorrência, você vai fazer o exame de corpo e delito do IML, né? A gente espera que nenhuma irmã viva isso, viu, gente? No dia disso, que é uma situação muito ruim. E existem também outros crimes feitos contra a mulher, que é a questão da ameaça, né? E também existem, gente, coisas interessantes para você, que a mulher pode cometer. Quais são esses crimes? Por exemplo, crime de abandono e omissão de socorro. Uma vez, eu estava andando com uma colega minha, a gente estava indo num monte orar junto com um grupo de umas 10 irmãs. Aí o motoqueiro atropelou o carro, sabe? Porque você já viu que o motoqueiro, do jeito que eles dirigem, às vezes eu fico pensando se eles não lembram da mãe, porque se pensasse na mãe não dirigia daquele jeito, né? Tem uns abençoados, mas tem uns também que vou te contar, não é brincadeira. E esse motoqueiro é um desses assim. Ele bateu na lateral do carro e tal, e ela ficou tão apavorada, falou: o que eu faço? Eu vou correr. Para, cara. Então, não foi. Nossa, quando você bate numa moto, se você acontece isso com você, não é batida, viu? É atropelamento. Tá? Então, tem que fazer o boletim de ocorrência, porque senão o motoqueiro vai depois na delegacia e diz que você omitiu socorro e não sei o quê, e aí você responde processo até criminal, reparação de dano. Então, aconteceu isso na hora, você tá no carro, aconteceu, para. Liga pra polícia, pede pra ir fazer o boletim de ocorrência. Não deixa o motoqueiro sair do lugar, não, fazer o boletim de ocorrência, porque vai ficar constando tudo certinho. Senão depois fala: omitiu socorro, me ajudou, tô aqui nessa situação e tal, e aí vira um problema, às vezes, que você não precisava viver. Tá certo? Porque também existem alguns crimes que a mulher comete, que essa questão, por exemplo, do abandono de incapaz, que pode ser essa situação que a pessoa esteja vivendo. Porque às vezes, o abandono de incapaz é o quê? Por exemplo, você tem que ir lá matricular a criança na escola, aí você deixa o barco ir caminhando, aí não vai fazer a matrícula. Na hora que vai fazer a matrícula do menino, não tem mais vaga na escola perto de casa. Aí já viu, né? É um sofrimento. Tem que pedir para o senhor: uma hora para mim, vou fazer uma vigília. Então, agir antes, porque aí, não, se você não matricular seu filho na escola, pode ser que você vai responder alguma coisa no conselho tutelar e tal, então não vai ser bom. Vamos tentar agir preventivamente. A gente fala em agir preventivamente. Não é, né?
deixou de lado, é assim. Não, é por isso, é porque o conselho, a gente inclusive, gente, o conselho ele é eleito, tá? Ele é eleito. Eu vou falar pra vocês, não tem cristãos lá não. A maioria do pessoal lá que tá espírita. Por quê? Porque a gente se omite, a gente acha, não, isso não é pra gente. Tá bom? Então nós temos que ficar atentos com isso. Não é época de conselho tutelar, vamos unir, ver uma irmã que tem perfil pra ter amor. Tá falando isso hoje com o pastor Geraldo. Tá faltando amor. A gente tá faltando amor. As pessoas não amam mais. Né? E até a gente, claro que é difícil amar. Mas se amar um filho seu, se amar um sobrinho que ali tá gracinha, isso não tem vontade nenhuma, não. Você já vai amar mesmo. Mas se amar aquele irmãozinho que é. Já viu irmãozinho luta pura? Faz os irmãozinhos luta pura? Quem conhece os irmãos luta pura? Quando as irmãozinhas luta pura. Vou amar ele, ver se melhora. Mas é isso. Então nós temos que ocupar esses espaços como conselho tutelar. É importante que nós nos levantamos. Desperta, Débora! Desperta! Então o louvor aí, né? Vamos despertar as Déboras no nosso Brasil. Então, gente, essa questão consiste nesse abandono. E também tem uma questão do abandono intelectual da criança, que é o quê? Você não incentivar a criança a estudar, essas coisas. Tá? O abandono material, que é não dar comida para a criança, não cuidar da roupa. Então, isso tudo, existem regras aí para isso. Tá, agora vamos falar de uma coisa que a gente precisa extirpar do reino de Deus. Você concorda? Vamos falar de uma coisa que a gente precisa excluir do reino de Deus, que são esses crimes contra a violência psicológica ou emocional. Tanto a mulher sofre muito esses crimes como pratica. Você sabia que você já praticou um crime? Você sabia? Eu já pratiquei. É verdade, depois a gente tem que ver. O que é isso? Por exemplo, crime de calúnia. O que é o crime de calúnia? Você fala, não, fulano é ladra, rouba tudo. Você viu, irmão? Entendeu? Então isso é crime, a gente não pode cometer isso. Coisa séria. Então vamos parar com a maledicência. O que é o crime da injúria? É você ofender o decoro da pessoa. Falar a pessoa, você humilhar a pessoa, né? Você diminuir a pessoa, fazer brincadeiras sem graça. Isso pode gerar, inclusive, processo. Então, nós temos que ter essa consciência. Né? E o crime também de racismo, que são decorrência da raça, da cor. Eu costumo falar que a raça é humana, na verdade, mas muitas vezes a mulher que é negra, ela tem, assim, ela sofre em determinados momentos, ela sente isso. Né? E também acontecem situações. A mulher, por si só, a gente passa situações que não é brincadeira, não é verdade, irmãos? Então a gente precisa estar observando isso. E a questão da difamação, que é aquela coisa de você estar, sabe, você estar falando que a pessoa é prostituta, aquela ali é vagabunda, esse tipo de palavreado. Então vamos excluir isso do nosso meio. Esses crimes contra a honra você pode demandar, é direto no juizado especial, né, que fica ali no bairro Coração Eucarístico. E aí as irmãs que estão em outros estados têm que procurar os juizados especiais disso. Para encerrar, já, espero que não tenha sido cansativo demais para vocês, e a gente pode em outro momento até aprofundar. Existiu a Lei Maria da Penha, tá? Se chama Lei Maria da Penha, gente, ela teve um marido problemático que batia nela demais. Ela dava surra assim, ela chegou a ficar paralítica, tentou matar ela várias e várias vezes. Por isso que a lei teve esse nome, foi uma homenagem a essa mulher que lutou contra a violência doméstica. Então a violência doméstica, tudo da mãe, não sei o quê, a lei também salvaguarda essas situações. Tá bom? Eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar com vocês nesse momento. Queria fazer um breve momento de perguntas, porque eu não vou poder ficar muito tempo, nosso horário também está bem estourado por causa dos compromissos. Né? Queria dizer para vocês que, para mim, assim, eu me tornei mineira de coração, eu sou de Brasília. E eu estava 2 anos orando para casar, porque eu queria casar. Aí já tenho 7 anos, né? Eu estava orando e tal, eu falei, Deus, manda um marido, que eu não quero mais namorar, não. Esse negócio de namorar não dá futuro, viu? Namoro, para jovens, o namoro prolongado, casamento arruinado. Namoro não. E esse mesmo, então, aí a coisa tem que, né? Lógico, tem que ter dentro de uma normalidade. E Deus aprove o Senhor, né? Levantar aí e me dar um presente como marido. Eu espero que para vocês também seja assim. E se na vida de vocês isso não está acontecendo com determinadas circunstâncias, para mim foi muito difícil quando eu vim para Belo Horizonte, porque eu tinha diferença cultural, tinha diferença de muitas coisas, né? As irmãs que me acompanharam nessa caminhada sabem, mais disso algumas irmãs sabem.
vocês na rocha que é Cristo. E estabelecer, voltar para essa regra anterior, que aí nós vamos fazer esse fechamento com o livro de Gênesis, na verdade, que foi dessa criação, que era uma criação que tinha harmonia, né? A gente conseguir entender o que o pecado causou no desvirtuamento dessas situações. E que a gente tem um Deus de amor, que acima de tudo, independente da situação que você esteja vivendo, que Ele é contigo para endireitar os seus caminhos, para fazer um caminho justo. E que não há pecado nenhum que o sangue de Cristo não possa lavar. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra aí para vocês rapidamente. Quanto tempo tem que a senhora? A gente ela trabalha 7 anos com carteira assinada e ficou muito enferma. E aí o médico, ela tá vendo qual direito que ela tem. É isso? Não entendi. É isso mesmo? Quanto tempo tem que a senhora está sem trabalhar? 1 ano? 3 anos? 7 anos. Olha, nesses casos não é bom deixar passar tanto tempo. Por quê? A condição de segurado da Previdência Social, ela vai até 1 ano que você para de pagar. Então, por exemplo, a senhora pode, o interessante seria continuar contribuindo com um valor pequeno, R$20, o valor mínimo que tiver lá, acho que é R$30 ou 20 e poucos reais, mais ou menos. 20, 27, coisa assim, mais ou menos. Oi? Oi? É, 27,50, né? Então você pode contribuir porque você mantém a condição de segurada. O que é interessante agora? Se a senhora retomar essa condição de segurada, paga no carnezinho, pode ser comprado em papelaria, a senhora paga lá o valorzinho. Tem muitas papelarias que tem, um carnezinho amarelinho da Previdência. É a guia de GPS, chama GPS, isso mesmo. Aí nessa guia você vai poder ter direito aos benefícios da Previdência, entendeu? Então mesmo que você fique sem condição de trabalhar, às vezes você já vai fazer aquela contagem no tempo de serviço. Pode ser uma forma de fazer para a senhora. Ou tentar a questão do LOAS. Porque os 7 anos que a senhora já ficou afastada já foi muito tempo, né? Esse tempo que a senhora ficou, se depois a senhora voltar a contar, esse tempo também conta. Quem tem que ver a idade da senhora e tudo mais. Entendeu? Mas o ideal seria a senhora pagando um pouquinho, que a senhora vai ter direito aos benefícios. Entendeu? Deixa ela primeiro que ela não tem que estar para falar. Qual foi a vantagem da mulher devido ao direito de estar dentro do lar doméstico? Desculpa, eu não escutei. Qual foi a vantagem e a desvantagem da mulher devido ao direito conquistado dentro do lar doméstico? Olha, isso aí dá uma tese de doutorado. Olha, existem vantagens e desvantagens. Aí é uma coisa que você tem que... É uma coisa que ficou muito... Na verdade, eu entendo assim, que a forma de ser, não existe um padrão, você concorda? Não existe família padrão. Toda vez que eu vejo uma família muito engomadinha, eu falo assim, tem alguma coisa errada. Porque tem um banheirinho sujo, tem uma coisa que não... Sabe? Que toda família tem. Eu não conheço, assim, se você conviver mais de perto, você fala, não era do jeito que eu pensei. E, gente, qualquer pessoa assim, se você for conviver, você fala, não, mas irmã é muito santa, mas tem que ter feitinho ali que Jesus tem misericórdia. Ela é bonitinha, mas, Então, qual que é a vantagem e desvantagem? A vantagem é que, de certa forma, muitas mulheres, a mulher se movimentou, né? Aí essa é uma opinião muito particular minha, que eu estou te dando. Ela se movimentou e tentou alterar a situação jurídica dela, porque a situação dela também não era muito boa, né? A mulher era tinha um problema, porque houve, que aí a gente que é cristão tem a visão do desvirtuamento do relacionamento com os homens. Os homens também tiveram problema na liderança, né? Até porque é difícil mesmo, ninguém ensinou para os nossos homens o que eles deveriam ser. Então Cristo veio para suprir essa falha da sociedade, falha de caráter. Então, as mulheres se movimentaram, eu sei pela minha avó, ela teve 16 filhos e o meu avô abandonou ela e vendeu tudo e fugiu como prostituta. Isso acontecia muito no tempo antigo. Eu sei que essa história não é uma história só da minha família, né? E aí cria mágoa, ranço, aquela coisa toda, você vai se libertar, quebra de jugo hereditário.
fala, você fala mais calmo da cobra. Eu falei, você tem razão. Me vigia, né? Mas entendeu? Então acho que a gente tem que ter essa sabedoria do equilíbrio, né? Então acho que hoje a relação está mais equilibrada, talvez. Mas nós, como cristãos, temos que entender qual é o nosso papel de ajudadoras, de auxiliadoras, né? Tem hora que você tem que ficar um pouquinho mais baixo para o seu marido brilhar. E não é fácil. Aí você fica lá, eu te respeito, mas faz desse jeito. Já vi umas mulheres falando assim, ele é o cabeça, eu sou o pescoço. Aí começa a gerar problema, entendeu? Então assim, eu acho que teve equilíbrio. Olha, presta atenção, as mulheres que não mandam e os homens também têm. Ela chega na frente da igreja e ele lá atrás. Ou chega de montada, ela entra na frente e ele lá atrás. Você sabe uma coisa que eu aprendi? Quando eu fui orar, eu falava assim, gente, dá um marido bravo. Eu não estava acertando, ele é muito bravo. Meu Deus, me dá um marido bravo. Mas porque eu queria um marido bravo por quê? Porque as experiências que eu tive com o meu pai e eram pessoas muito pacatas, então a mamãe dominava, né? Reina absoluta, negócio. E aí isso dá um problema, assim, que até você não sabe a quem que você se reporta muito bem com o filho. Então, aí eu falava, eu quero um homem que seja homem mesmo, assim, de ter essa posição, né? Então, isso são coisas que a gente... Mas é um arranjo familiar, né? São os arranjos familiares que a gente diz. Não tem regra. Pois é, eu concordo, existe isso, mas você sabe que uma coisa que eu aprendi, experiência própria, quando você não faz, por um pequeno tempo, você vai ter um conflito, mas depois a coisa vai começar a acontecer. Você entendeu? Agora, se tem uma pessoa para fazer e está se relacionando na situação de ser mais mãe do marido do que esposa, né? Por exemplo, o meu marido tem a mãe dele, eu não quero ser mãe dele, eu tenho uma mãe. Quero ser esposa dele. Então, quando a gente se põe na posição de mãe do marido, aí você quer o quê? Cuidar do marido. Aí você quer cuidar como mãe, não como esposa. Entendeu? Então, isso é uma experiência, assim, lógico, mas cada família é de um jeito, né? A gente sabe que tem situações de pessoas. Mas aí é uma coisa que tem que ser trabalhado com um gabinete pastoral, né? Assim, não tem briga, né? Eu conheço gente assim. A irmã se pediu primeiro. Entendi. Quer aposentar. Olha, são duas relações diferentes. Um é o vínculo com a empresa e o outro é o vínculo com o INSS. São duas coisas diferentes, apesar de andarem juntas. Por quê? Você só vai ter muitas vezes o direito, porque você pode ter o direito ao INSS e pagar, igual eu falei para a irmã, independente, autônomo, repara como autônomo. Aí você está com o plano da Previdência, né? Mas geralmente a gente associa Previdência e trabalho. Por quê? Porque geralmente é o empregador que faz o recolhimento da Previdência que te dá os direitos, garantias, o direito a... Né? Então o que ele pode fazer? Ele pode estar nessas experiências enquanto ele não for liberado para voltar. Não tem como ele voltar, ele vai ficar nessa situação. Dependendo do tempo que ele ficar, ele pode ser encaminhado para uma aposentadoria, tá? Ou se ele retornar, aí tem que ver qual a natureza da doença dele, para ele retornar, para saber se ele vai ter um tempo de estabilidade ou não. E aí sim, depois ele pode estar procurando. Hoje a gente tem, gente, graças a Deus, uma situação no Brasil que a gente está com muito mais empregos do que a gente tinha antes. Então as pessoas têm condição, às vezes, até de procurar fazer uma nova coisa e romper aquele contrato. Bom? Oi? Aí no caso de servidor, chama-se readaptação. Essa readaptação, no caso, aqueles servidores são concursados, né? Servidor da prefeitura, do governo, da União. Aí a pessoa teve um problema na mão, machucou a mão. Aí ela não pode trabalhar mais naquele determinado setor, mas ela pode trabalhar em outro. Aí chama-se readaptação. Bom? LOAS é a Lei da Assistência Social, o valor dele é de um salário, aí tem os requisitos de quantidade de pessoas que trabalham na família, aí você tem que estar fazendo requerimentos. Pode procurar uma agência do INSS, aí tem um formulário certinho. Se você estiver dentro
do perfil, você pode pedir esse benefício. Não importa. O LOAS não tem nada a ver. Não, aí você pode ver se teria condições de voltar a contribuir num valor bem pequenininho em um determinado tempo para retomar a condição de segurado e tentar uma aposentadoria integral, parcial, proporcional, entendeu? Que é uma aposentadoria que não vai dar o tempo todo de 30 anos de contribuição, mas que vai te dar uma garantia. O LOAS, ele não tem a ver com o tempo de contribuição, gente. O LOAS, se você contribuiu ou não, se você está dentro do critério que o Estado exige, ele te concede, ele te dá. Não tem a ver com a aposentadoria, não é? São benefícios, são benefícios diferentes. Você pode ter o LOAS e, de repente, continuar tentando fazer a contribuição e aí, em determinado momento, pedir uma aposentadoria definitiva. Porque o LOAS também pode ser cortado caso haja mudança na situação financeira da família. Tá bom? Presta um pouquinho. Ó, 5 anos que é o tempo, né? Mas assim, aí você, porque tem o PIS, que ele é relacionado à questão dos seletistas, que é a carteira assinada, e o PASEP, que é para servidor público, né? Então, fala 5 anos, mas às vezes você já tem, a partir de um ano que você vai trabalhar fixo, você já vai ter um valor depositado. Não pode. Se você entregou o atestado médico? Pode, porque aí sendo coletivo, aí pode estar descontando, não tem problema, pode. Desde que sejam respeitadas as remunerações, né? Não, a pergunta dela, gente, ela entrou na justiça para ter pensão alimentícia e depois disso o marido está no INSS, os benefícios dele estão no INSS. Isso interfere? Não, não interfere. Oi? Não interfere. Pode estar encostado no que for. A pensão é uma outra obrigação. A pensão alimentícia tanto pode ser requerida de esposa para marido, como de marido para esposa, de filho para pais, como de pais para filhos. Neto para avô. O que une a relação de parentesco ali. Então pode acontecer, a gente tem visto muito caso de que o pai não tem condição e as mães entram contra os avós. É terrível, dá um conflito imenso. Mas pode, a legislação garante isso aí. Uma pessoa recebe a questão de auxílio-doença. Pois é, aí, se for o caso, é até o caso de entrar com o processo judicial, como já tem 10 anos, para pedir uma aposentadoria por invalidez. Tá bom? Gente, eu agradeço muito, tá? Espero poder estar com vocês, nós estamos à disposição. Vocês desculpem a correria de falar, mas é isso. Espero que isso possa estar esclarecendo, trazendo vida para vocês e que nós não percamos essa ideia que nós precisamos restabelecer, pelo menos da nossa parte. Sabe o que eu costumo falar? Existe a lei da semeadura, é uma das leis mais maravilhosas do reino, sabe? Porque a lei da semeadura, a gente pensa assim, eu vou colher, eu vou plantar e vou colher, né? E é verdade, o homem ele só escolhe o que ele planta, ele não escolhe o que ele vai colher. Então, às vezes ele não tem como ele plantar arroz, quem já foi da roça aí sabe disso, e colher feijão, tomate, não tem jeito. Ele plantou arroz e vai colher arroz. Então é assim. Então, olha, uma coisa eu sei. A gente planta. Às vezes você não vai colher com aquela pessoa. Às vezes não vai ser do jeito que você está pensando, mas Deus vai te dar a colher. Às vezes vai passar um tempo e você fala, o que é isso? Mas é a colheita. Então, planta, sabe? Espera, porque relacionamento é assim, é colheita, sabe? É plantio, é colheita. E a lei da semeadura é o que vale, que eu entendo que vale, porque Deus honra a gente. Um dia, estava numa estação brava, estava sem empregado, porque eu falo que empregado é uma bênção, né, gente? Tão bom ter empregado, nossa, eu oro pela minha, Deus abençoe. Porque a gente trabalha fora, sabe o que é o sofrimento, você cuidar de casa, de si. E
E aí eu tava sem pregar nesse tempo e aí eu tava meio brava, assim, tava até com a mão toda cheia de quibô, um trenzinho. E tava na procuradoria do município nessa época, de tarde, trabalhando. Aí meu marido me ligou, desce aqui que tem uma pessoa querendo te conhecer. Aí eu falei, tá, mas sabe o dia que você sai meio desarrumada, assim, com uma roupa de um jeito, um trem meio bagunçado? Quando eu desci assim, tava o prefeito querendo me conhecer. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, enquanto você honrar o seu marido, eu te amo. Então é uma coisa assim, né, na época era Pimentel, assim, depois a gente nem caminhou junto, nem nada. Mas aí Deus falou comigo, o Espírito Santo falou na minha mente, assim, enquanto você honrar Ele, eu te honro, eu cuido de você. E é assim que Deus faz com a gente. Viu? Deus honra mesmo. Deus honra mesmo. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade e faço trabalho para a irmã. Paz do Senhor a todos. E creio que todas as irmãs que ouviram, que participaram dessa palestra, receberam, né? E nós queremos agradecer, viu? Nós queremos te agradecer. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Se é para você que nós chamamos mesmo, viu? Tá bom? Gente, irmãs, aprova o Senhor levanta trincheiras, né? São trincheiras, são batalhas de guerra. E o Senhor levantou meu marido como vereador, né? De Belo Horizonte. A gente costuma falar que ele está vereador. Para impedir o quê? Que leis como liberação da marcha gay e outras coisas assim sejam aí passadas. Então nós precisamos de homens de Deus, preciso da oração de vocês. Né? Passei por uma luta agora que eu perdi os bebês, uma situação super difícil. Então careço da oração das irmãs. E eu queria dizer para as irmãs que Deus moveu meu coração de uma forma muito grande do meu marido. O primeiro ato do mandato foi fazer uma sala de intercessão na Câmara Municipal. E tem 4 anos que essa sala está lá, esperando as irmãs com os braços abertos. O pastor Moisés Silvestre, da Assembleia de Deus da Missão, esteve lá consagrando aquele território ao Senhor. E eu quero convocar as guerreiras de Deus para que a gente invada aquela câmara mesmo e profetize sobre aquela mesa que leis do Senhor vão sair do nosso povo. E eu quero convocar vocês, se vocês sentirem no coração de você ir ao gabinete orar, nós devemos fazer uma homenagem ao centenário que já está aprovado desde o ano passado, não conseguimos fazer, mas estaremos fazendo lá na Câmara. E na verdade, isso é um pretexto, sabe para quê? A gente fazer um culto lá naquele lugar. Eu quero ver cada uma que está aqui lá para a gente adorar o Senhor. E eu conto com vocês, irmãs. Orem por mim, que eu preciso muito, tá bom? Eu agradeço muito. Amém. Deus continue te abençoando, tá? Eu convido aí nossa irmã Maria Silva Rocha para fazer uma oração em favor da irmã, tá bom, querida? O pastor Mohamed, por gentileza, Maria. Mas, eu acho que eu não vou pedir uma vez. Amém. Graças a Deus. Pode fazer diferente, vamos ficar na liberdade aqui do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu quero convidar as irmãs, o pastor, meu querido, para ficar aqui no centro, nós vamos fazer um sim. Amém. Oh, aleluia, Jesus! Oh,
Maria.